Bom, as duas ideias, a primeira, uma tem a ver com o pré-acordo. Então, eu vou tentar desconstruir aqui, ou pelo menos sinalizar, uma linha de transformação evolutiva de uma situação que é o pré-acordo, mas tem tudo a ver, porque se comunica com o acordo e o torna legítimo ou até ilegítimo, válido ou inválido, que é o inquérito civil. O inquérito civil não é procedimento. O inquérito civil é processo administrativo. Ponto. A outra ideia é uma ideia pós-acordo, e eu gostaria de discutir, já me aproveitando das noções que foram trazidas pelo Egon aqui, e a irretratabilidade. No pós-acordo, enquanto o acordo está sendo executado, é muito importante, é essencial, até para a sua validade, que os acordos administrativos, TAC, compromissos, como exemplo, contenham as chamadas cláusulas de segurança ou cláusulas de não surpresa. E eu vou explicar o que são essas cláusulas. Então, eu tenho um tema de pré-acordo, inquérito civil não é procedimento, e eu tenho um tema de pós-acordo, né, que são a obrigatoriedade das cláusulas de segurança ou cláusulas de não surpresa inseridas nos compromissos de conduta. Vou explicar os dois e, obviamente, estou aberto para debates. A Constituição de 1988, já se vão 30 anos, né, ela diz lá no inciso 55 do artigo 5º que o contraditório e a ampla defesa são obrigatórios, devem ser assegurados. Haja litigantes, haja acusados, em processos administrativos ou judiciais. E o que eu gostaria de mencionar aqui, e vou trazer, obviamente, várias fontes, tem a ver com o seguinte: embora o inquérito civil tenha por finalidade maior, né, fazer averiguações, né, buscar informações, trazer, por exemplo, né, justa causa para um eventual ajuizamento de uma demanda, uma ação civil pública, uma improbidade. Né? Justa causa é o quê? São indícios de autoria e indícios de materialidade do ato de improbidade, daquele ato que deve ser corrigido, vamos dizer assim, né? O que envolve responsabilização por aquele que o praticou. E aí o que acontece? No inquérito civil, embora essa finalidade seja maior, e aí a doutrina mais antiga, como por exemplo, e ainda predominante nos tribunais, né? Sem nenhum desrespeito aqui, por favor, o Gunigro Mazzilli, né? Dizendo que o inquérito civil ele é um procedimento, não há um conflito. Né? É óbvio que há um conflito, com todo respeito, há um conflito, sim, há um conflito da sociedade, né, com alguns integrantes daquela sociedade, representada a sociedade pelo Ministério Público. É óbvio que há um conflito. Há um conflito. Mas há o exercício de uma competência legítima, de base constitucional, que será exercida com um enforcement rígido, severo, agudo, que, no limite, né, poderá desaguar em 3 opções, mas o que eu quero dizer, essas 3 opções seriam a formulação do acordo para solucionar aquele litígio, o ajuizamento de uma demanda judicial, daquelas de competência do Ministério Público, ou o arquivamento do inquérito civil, nos casos de ausência de justa causa. E aí, por que o contraditório e a ampla defesa são obrigatórios no inquérito civil? Relembrando um pouco quais são os desdobramentos do contraditório e quais são os desdobramentos da ampla defesa. E aqui me utilizo da lição da minha querida orientadora, a professora Odete Medawar, da Faculdade de Direito da USP. Desdobramentos do contraditório: informação geral, audiência das partes e motivação dos atos. Ampla defesa: caráter prévio, direito de interpor recurso, defesa técnica, que é a defesa pelo advogado, direito de ser notificado e de ter acesso aos documentos do processo e também o direito de produção de provas. Nada disso é permitido ao investigado, ao acusado, ao terceiro, ao nome que se dê,
a pessoa que está sentada ou que acaba tendo uma relação com o Ministério Público a partir do inquérito civil? Se no inquérito civil são produzidas provas, a finalidade do inquérito civil é buscar justa causa, seja para se chegar à ausência de justa causa para o seu arquivamento, a presença de justa causa que possibilita o ajuizamento adequado da ação de improbidade ou da ação civil pública, ou a realização do acordo. A parte, vamos chamar de parte, ela não pode produzir prova, ela não pode ter acesso aos documentos. Se realizada a perícia, ela não pode participar da perícia, por exemplo, oferecendo no inquérito civil um contra-argumento, não é? Um contralaudo, por exemplo. A sua visão não importa no inquérito civil, porque ele tem finalidade investigativa. E se diz mais, realmente não se espera que o contraditório e ampla defesa seja assegurado no inquérito civil, porque ele é um procedimento. E se a ação for ajuizada, diz a doutrina, dizem algumas decisões dos tribunais superiores, a parte, ou o acusado, o investigado, né, o investigado, terá oportunidade de defesa. Mas aí, a convicção da justa causa já está formada. Já se formou. E, numa atitude de grande aproximação que existe, institucional, estou dizendo aqui, entre Ministério Público e Judiciário, o Judiciário, poucas vezes, ele pode fazer isso. Na improbidade administrativa, ele pode fazer isso. Na Lei de Ação Civil Pública não está bem claro, mas ele pode não aceitar a ação de improbidade, ele pode não aceitar a ação civil pública por falta de justa causa. Mas dificilmente ele faz isso. E aí, onde é que está a oportunidade de defesa do investigado? Eu fiz um raciocínio aqui, eu queria muito agradecer, não só por esse trabalho, mas pelo ano todo, pelos anos que trabalha comigo, né? O apoio do Dr. Eduardo Dumont Araújo, que está aqui presente, porque nós ficamos 2 meses, não é a partir do convite do Elton, nós ficamos 2 meses estudando todos os dias no escritório e atrás de fontes que pudessem, de alguma maneira, dialogar com isso que eu estou aqui mencionando. O texto ainda não está pronto, é um paper, né, que nós chamamos, mas nós vamos publicar no ano que vem, agradeço ao Elton mais uma vez, né? Mas eu queria dizer o seguinte, nós temos, e aí os colegas que me antecederam, eu agradeço, 2 tipos de processos, basicamente, né? E aí eu me apoio muito na doutrina da doutora, grande amiga, porque excepcional e talentosa processualista, Daniela Gabay, né? Especializada em mediação e resolução de conflitos como um todo, mas Daniela, nos seus últimos livros, e depois nós conversamos também sobre esse tema, temos escritório no mesmo prédio, somos advogados no mesmo prédio. Ela me indicou uma leitura, porque eu disse assim, Daniela, eu não estou querendo defender que no inquérito civil devem ser asseguradas contraditório e ampla defesa nos mesmos limites, nas mesmas extensões, na mesma intensidade que no processo judicial. Mas será que eu posso dizer que há obrigatoriedade de um devido processo legal mínimo? Eu não usei esse adjetivo mínimo, mas de um devido processo legal que está se formando, ao menos, né, em formação. E ela disse sim. E aí ela tinha utilizado essa ideia, essa noção de devido processo legal mínimo a partir de um artigo publicado em 2000 pelo americano Richard Rubin. O artigo se chama Constitutional Gravity. E ele faz uma construção muito interessante que eu me aproveito dessa construção e trago aqui para o inquérito civil para dizer que efetivamente devem ser assegurados contraditório e ampla defesa.
Existem dois tipos de processos, né? Sobretudo na doutrina norte-americana, no sistema norte-americano, os anglo-saxônicos, né? Que são chamados processos adjudicatórios. O processo judicial é um exemplo de processo adjudicatório, em que existe um poder impositivo, uma heterocomposição, um enforcement mais profundo, né? E a decisão ela é tomada em nome das partes para solucionar aquele conflito por um terceiro. E a decisão vai ter que ter um enforcement, então, portanto, com força e coerção, a sua execução vai ocorrer. E os processos adjudicatórios, eles se legitimam a partir de um right-based approach. O que vai ser resolvido, sobretudo, no processo adjudicatório? O processo judicial é um exemplo, seja o civil, seja o criminal. Não é quem tem razão, mas é quem tem direito e quem não tem direito. Já os processos não adjudicatórios, também conhecidos como processos mediativos, né, eles já são baseados num outro approach, que é o interest-based approach. O interest-based approach vai dizer o seguinte: o mediador ou conciliador, ele não vai decidir pela parte. Ele vai ter que fazer uma aproximação, né, vai ter que acalmar as partes, pode até indicar alguns caminhos, que é o caso da conciliação, sobretudo, mas ele vai fazer com que as partes exerçam seu poder de negociação. Ele vai estimular. Né? Então, é um processo autocompositivo. Não há o enforcement. O mediador não tem enforcement. Eventualmente, o próprio sistema, que é o caso brasileiro, o acordo que venha a ser formado, né, em sede de mediação ou em sede de conciliação, por exemplo, ele pode, por vezes, ser homologado judicialmente, né, ou vai servir de um título executivo. Né? Isso depende do sistema, essa qualidade do acordo. Né? Mas o que eu estou querendo dizer? A pergunta que faço a vocês, né? Nesta classificação, o inquérito civil ele está mais próximo do processo adjudicatório ou ele está mais próximo do processo não adjudicatório, considerando o Ministério Público aqui como órgão legítimo para realizar o inquérito civil? Todos vocês devem estar pensando e devem ter aqui alguma afirmação. A minha, muito mais próximo do processo adjudicatório. O Ministério Público pode impor. Se ele convoca alguém para prestar esclarecimentos no inquérito civil e a pessoa não vai, quer dizer, além do crime que está praticando, ele pode obrigar, pela via judicial, é verdade. Ele pode requisitar a força policial. Ele pode contratar terceiros, por exemplo, para a realização de perícias. Então, Richard Rubin, na sua construção, eu recomendo a todos a leitura, ele diz o seguinte, ele faz uma metáfora, vamos dizer assim, uma aproximação com o sistema solar. Ele diz assim, o Sol, né, seria aqui o poder extroverso do Estado, o poder de enforcement do Estado, o poder impositivo do Estado, de impor suas decisões, tomar e impor suas decisões. E nós teríamos como força gravitacional a Constituição e o elenco de garantias constitucionais, sobretudo essas processuais que eu estou mencionando. Se, como é o caso do inquérito civil, na minha opinião, aquele que leva à frente o inquérito civil tem competência e legitimidade, pode, né, estar mais próximo, vamos dizer assim, do Sol, no sentido de que exerce poder extroverso do Estado, quanto mais próximo do Sol, a força gravitacional faz com que as garantias devam obrigatoriamente ser asseguradas. Os processos mediativos estariam mais distantes, porque não há uma decisão, não há um enforcement, não há uma imposição. E, nesse sentido, se diz que contraditório e ampla defesa devem também ser assegurados, mas numa linha de devido processo legal mínimo. Os inquéritos civis... estou aqui fazendo uma aproximação, então, com os processos não adjudicatórios. Né? Me parece que, em virtude das decisões e das intervenções nas esferas dos indivíduos que provocam, e dos seus resultados possíveis, sobretudo ajuizamento e o próprio acordo, que muitas vezes, ainda na cultura ministerial, tem sim uma feição de acordo por adesão, não é muito negociado, mas está... Realmente estamos mais à frente disso, né? Já estamos caminhando, mas ainda é um acordo por adesão. A minuta está aqui, você assina ou não. Mas eu não estou querendo, não acho justo ter que reconhecer todas essas
essas práticas. Não foi bem assim como está. Você assina ou não assina? Se você não assinar, você vai discutir isso no judiciário. Claro que depende, né, pela independência funcional, de um promotor para outro, de um procurador para outro. Né? Alguns mais abertos à negociação, outros menos abertos. Mas a cultura ministerial ainda é assim. Eu sento à mesa e sei do que eu estou falando. Nesse sentido, portanto, como é muito interventivo o inquérito civil nas esferas individuais da empresa, do indivíduo e tudo mais, ele está muito mais próximo do processo adjudicatório. Portanto, esse contraditório em ampla defesa, como nós vimos aqui, deve ser preenchido, se não com a mesma extensão e intensidade do processo judicial, muito próximo do processo judicial. Porque depois de dizer que você não vai discutir isso depois no judiciário, ou se você não cumprir, eu vou executar, e aí vai ter a execução, e aí você discute, quer dizer, isso cria muita instabilidade, e o acordo serve para promover a estabilidade e a segurança jurídica. Nesse sentido, então, eu entendo que contraditório e ampla defesa devem ser assegurados no paper, enfim, depois nós vamos publicar, mas há uma série de fontes recentes, né? Uma ideia também... isso ainda não aconteceu. Uma segunda pergunta que eu faria, ligada, né, à obrigatoriedade do contraditório e ampla defesa no inquérito civil, é a possibilidade ou não de trancamento do inquérito civil, trancamento judicial. Então, é uma aproximação que se faz, por exemplo, com o inquérito policial, a questão do contraditório também, né? Mas nós vamos encontrar uma série de decisões precedentes sobretudo do STJ, há também no STF, que nós ainda não encontramos o trancamento pela via do mandado de segurança, fazendo às vezes, né, do habeas corpus no inquérito policial, então mandado de segurança, mas na ratio de inúmeras decisões do STJ, e o precedente é o 30.510, recurso e mandado de segurança 30.510, da relatoria da ministra Eliana Calmon, está escrito com todas as letras que, nesse caso, não houve o trancamento. Em nenhum caso nós vamos encontrar, porque nós fizemos, pode até haver, se alguém encontrou, me manda, porque no nosso rastreamento nós não encontramos. Mas o que importa é a ratio. O que importa é a ratio. E a ratio diz que somente em situações excepcionais, quando comprovada de plano, atipicidade de conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria, poderá haver em tese o trancamento. Os casos assinalados e levados ao judiciário entenderam que essas situações não estavam presentes, não estavam provadas, não estavam documentadas. E por isso não houve o trancamento, mas admite-se em tese o trancamento. Logo, há necessidade de contraditório e ampla defesa, mínimo que seja, mas há. Nós temos uma série de projetos de lei, eu não queria sair daqui sem mencionar esses projetos de lei, que vão nesta linha, né, de uma obrigatoriedade de observância do contraditório e ampla defesa nesses desdobramentos que eu mencionei, sobretudo a presença do advogado, né, a presença do advogado nesses procedimentos. E eu mencionaria alguns projetos de lei, não vou, infelizmente, ter tempo de falar a respeito deles, mas eu mencionaria aqui o projeto de lei do Senado, o 233-215, né? E aqui, esse projeto de lei do Senado, 233-215, é específico de contraditório e ampla defesa para o inquérito civil. Então, isso está em debate no Congresso Nacional. Um outro projeto de lei é o projeto de lei 5511 de 2016, este em trâmite na Câmara dos Deputados, que visa obrigar a participação de advogado na solução consensual de conflitos, não só o inquérito civil, mas aqui fala sobretudo de conciliação e mediação. E um outro projeto de lei também interessante é o projeto de lei 8045 de 2018, 8045 de 2018 do Senado. Então, desse ano já saiu do Senado, está na Câmara dos Deputados. Também
que diz respeito à aplicabilidade da ampla defesa e contraditório nos inquéritos em geral, não só no inquérito civil, mas também no policial. Então, novos ventos. Uma nova fase. Ainda não houve o shift. Ainda não houve a mudança. O turning point já está se avizinhando. E nós temos que começar a nos acostumar com isso. Como eu prometi, muito rapidamente, a ideia de cláusula de segurança. Por que cláusulas de segurança devem ser obrigatórias em compromissos de ajustamento de conduta? Então, isso já é um tema do pós-acordo. O que eu quero dizer, se não tiver contraditório e ampla defesa no inquérito civil, o acordo está viciado. Ele está viciado. O ajuizamento de uma ação civil pública, de uma improbidade, num inquérito civil que você não consiga vislumbrar justa causa, ela nasce natimorta. São ações que não vão ter não tem potencialidade de terem resultados positivos. Mas, em relação às cláusulas de segurança, o que são as cláusulas de segurança? Também conhecidas como cláusulas de não surpresa. Bom, nós vamos encontrar inúmeras resoluções, hoje, tanto do Conselho Nacional do Ministério Público, como do próprio Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais, a respeito de inquérito civil, e eu citaria algumas resoluções, essa específica do Ministério Público Federal, que é sobre inquérito civil, que nada disso que eu falei consta nesta resolução, do contraditório, da ampla defesa, nada disso está presente aqui nessa resolução, que é a resolução 87 de 6 de abril de 2010. Mas ela é anterior, a hoje já famosa resolução 161 de 21 de fevereiro de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que aí já cria, caminhos de contraditório e ampla defesa obrigatórios para todos os ministérios públicos, significando que essas resoluções anteriores a esta, então, devem ser atualizadas. A presença do advogado, seus direitos das partes, provas, etc. No inquérito civil. Depois, nós tivemos a resolução 179, de 26 de julho de 2017, que é uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público sobre o compromisso de ajustamento de conduta, que também já vai mais à frente, em assegurando o contraditório para a defesa, até acordo em improbidade administrativa. Para alguns, contra-legem. Bom, nesse sentido, o que acontece com a parte, finalizando agora, quando assina um compromisso de cessação de conduta, compromisso, ou um termo de ajustamento, e ela não cumpre com as suas obrigações? Geralmente nós vamos encontrar cláusulas nesses termos em que fica explicitado o seguinte: em não cumprindo, seja doloso, seja culposo, maneira intencional ou não, imediatamente esse título executivo será executado. O título é o termo. Há caso de homologação judicial, há caso de não homologação, mas haverá execução. A legislação diz isso, as resoluções e os termos, sobretudo, porque a gente está num âmbito de acordo, então fonte de obrigações diz isso também. A questão é o seguinte, como disse o Egon, na questão do tema da irretratabilidade, na condição da irretratabilidade, me parece, se nós estamos falando de acordo propriamente dito, o descumprimento intencional, enfim, ele é possível. Então, revogação deste acordo, ou desfazimento por inexecução culposa, ou dolosa, que vai levar ao ajuizamento de uma improbidade ou de uma ação civil pública, é possível. Mas nós temos, de alguma maneira, de ter claro já no acordo, em razão de segurança jurídica, previsibilidade, o caminho que será adotado pelo Ministério Público para fazer essa execução, ou até a própria revisão do acordo. E antes de qualquer coisa, antes de qualquer providência, aquele investigado que firmou o acordo deve ser ouvido. Vai nessa linha a resolução do Ministério Público Federal.
de uma escuta prévia, de uma oitiva prévia. Né? Mas isso tem que ficar explicitado no termo. E, nesse sentido, uma cláusula de segurança, uma cláusula de não surpresa, e que se alinha totalmente com as novidades da 13655, que são as normas, né, trazidas de direito público, de segurança jurídica, novos parâmetros da lei de introdução, das normas, né, de introdução da lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, né, nós teríamos algumas situações que a cláusula de segurança vem, então, e aqui finalizo, né, para, digamos assim, dar uma resolução. Mudanças de lei. Quando ocorrer mudança de lei, e se ela for mais favorável àquele que firmou um acordo com o Ministério Público, ele não tem direito a uma situação melhor? Rediscussões periódicas a respeito, né, do caráter, por exemplo, oneroso, menos oneroso do cumprimento daquele acordo. Por que não estabelecer? Apresentação de esclarecimentos antes de eventual execução. E como isso se dará? Então, finalizando, o que hoje nós temos como advogados, sem dúvida alguma, né, eu pelo menos, e não é fácil defender esses posicionamentos. Porque eu não posso mandar prender ninguém. Eu não posso executar, né, assim, como pode, muitas vezes, o Ministério Público ou a administração pública, um acordo. Mas eu tenho que defender os interesses do meu cliente. Mesmo o caráter de confissão, que muitas vezes é tido como obrigatório, confissão de fatos em acordo, mesmo isso tem que ser muito bem trabalhado. Ninguém é obrigado a confessar nada. Mas pode fazer uma transação. Concessões recíprocas. E é disso que o acordo deve tratar. Não confessar o que os outros querem que você confesse. Então, contraditório e ampla defesa, obrigatórios, ainda que não com a mesma intensidade dos processos adjudicatórios nos inquéritos civis, e obrigatoriedade de cláusulas de segurança, mesmo na previsão legal, normativa, infralegal, de execução do título executivo do acordo, mas também o contraditório deve ser levado em conta antes desta execução e outras situações, como eu mencionei aqui, a cláusula de segurança vai muito bem nesse sentido de um maior nivelamento das posições jurídicas das partes. Porque senão, a gente não está falando de acordo, a gente vai estar falando de ato unilateral. Né? Então vamos chamar de ato unilateral, não vamos chamar de termo, não vamos chamar de compromisso, não vamos chamar de nada. Dizer que ele tem natureza de negócio. Não tem. Se ele tem, me parece que ele tem que ter essa configuração, e é isso que o sistema brasileiro já, em algum limite, traz, e os projetos de lei e rácios de alguns precedentes jurisdicionais já sinalizam. Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado. Boa tarde, professores. Meu nome é Bruno Fagalho, eu sou advogado. Tive a honra de ter o professor, não só na minha banca de defesa da dissertação, o professor Justino, mas ter aula com ele, inclusive nessa disciplina que ele convidou a todos. Tive a honra de ser orientando o professor José Roberto, apesar de, talvez ele não lembre, porque eu tinha cabelo naquela época. Concordo, acho que talvez um denominador comum aqui, inclusive do evento, é que em muitos casos não só é possível, como deve-se firmar um acordo, e agora estou falando mais questão de improbidade. Agora, é óbvio que nisso traz uma série de questões a serem desvendadas, entendidas e consensualizadas, questões procedimentais, processuais, competenciais, de parametrização e destinação dos recursos auferidos com os acordos. Agora, passando um pouco mais para a pergunta, sou suspeito até a falar, mas concordo plenamente com o professor Justino,
no sentido da questão do inquérito civil, a possibilidade de contraditório para a defesa é óbvio que mitigados em comparação à questão processual judicial. E chamo a atenção que eu tenho, como advogado atuante em ações de improbidade administrativa, seja já ajuizada, seja no momento anterior, eu vejo muito a utilização de procedimentos simplificados e não de inquérito civil propriamente dito. E há vezes que nenhum inquérito civil é instaurado. Esse procedimento simplificado ele não é transformado em inquérito civil antes da ação de improbidade administrativa. Então, ele já, entre aspas, ele pula. Não que, obviamente, haja um dever de pré-existência de inquérito civil antes do ajuizamento de uma ação civil pública, de improbidade administrativa. Mas se no inquérito civil essas questões já são preocupantes, nesses procedimentos simplificados, eu pelo menos na minha atuação, e basicamente Ministério Público estaduais, eu vejo ainda pouco espaço de diálogo para questão de acesso, questão de exposição de contraditórios que fogem um pouco das perguntas dos ofícios encaminhados pelos Ministérios Públicos. Mas, enfim, minha pergunta vai até com base no que o professor Lucon falou no começo da exposição dele, imaginando a ação de improbidade já ajuizada, ainda que, enfim, no caso dela já ajuizada, já as defesas preliminares já oferecidas, mas ainda não há uma decisão de recebimento ou não. Daí há a possibilidade de um acordo com o Ministério Público, abre-se ao diálogo, e eu parto do pressuposto, claro, isso é importante ser dito, eu parto do pressuposto que um ato de improbidade ele requer que tenha o dolo ou pelo menos uma culpa grave, senão não é ato de improbidade. E se nesse acordo ficar dito, ou pelo menos for uma das requisições das partes, obviamente dos particulares, que seja dito que não teve dolo ou culpa grave. A partir desse momento, se for dito no acordo que não teve dolo ou culpa grave, pelo menos na minha visão, não houve ato de improbidade. Se não houve ato de improbidade e isso constar do acordo que não houve dolo ou culpa grave, não seria o caso, ao invés de buscar a homologação judicial desse acordo e a exclusão das partes que o assinaram fossem motivar, se a decisão de extinção da ação para essas pessoas não for, ao invés de ser motivada pelo acordo, não deveria ser motivada pela até por conta da própria boa-fé do Ministério Público ou do autor, se for a administração pública, na questão de não que houve ato de improbidade, mas teve o acordo, e sim que diante de uma série de questões, não houve o ato de improbidade em si, pelo menos desses signatários, e não por conta do acordo em si, mas por conta de nós termos para nós que realmente não houve o ato de improbidade, a ação pede-se que haja a exclusão dessas partes signatárias. E qual é o motivo disso, da minha pergunta? É porque, na prática, além da questão de depender de um julgamento de deferimento ou não da homologação pelo juiz, e isso tem uma série de implicações em alguns casos práticos, inclusive notórios, como o próprio caso da JBS no Mato Grosso, que não houve a homologação judicial, porque a juíza e depois o Tribunal de Justiça falaram que entenderam que o acordo era muito benéfico para a parte. Então, por essa questão, para não depender do julgamento de deferimento ou não desse acordo, e mesmo para questões reputacionais da empresa, no caso, seja por questões de bolsa de valores, de valores da ação de uma empresa que, ainda que não tenha sido condenada, ela firmou um acordo que foi de improbidade administrativa, entre aspas, e mesmo para fins de empresas que tenham compliance, enfim, que participem de proética ou de certificados ou premiações análogas. Enfim, tudo isso para perguntar, não seria o caso
de um pedido de desistência, ao invés de um caso de pedido de homologação do acordo, em casos como esse? Eu abro então para o Dr. Justino. Bruno, você tem que melhorar teu poder de síntese. Eu falei isso na sua banca, né? Enfim, mas vamos lá, né? Excelente advogado e grande aluno também. Eu queria dizer o seguinte. Não entendo que, embora a legislação caminhe nesse sentido, a gente vai encontrar algumas regras de resolução, então infralegal, dizendo que para o ajuizamento da demanda, seja improbidade, seja ação civil pública, não há obrigatoriedade do inquérito civil do procedimento. Não é bem assim. Eu acho que isso também é assim. É aquela história, quando as resoluções são editadas, muitas vezes, pelos órgãos públicos, né, elas não são seguidas primeiramente por esses órgãos públicos, a quem as resoluções, atos normativos infralegais são dirigidas, são destinadas. E aí eu vou ler para você e para todos o parágrafo único do artigo 1º da Resolução 87 do Ministério Público Federal, que trata do inquérito civil. Diz lá o parágrafo único: o inquérito civil e o procedimento administrativo não são condição de procedibilidade para ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público. Ok. Segunda parte. Mas a realização de requisições, perícias, vistorias, recomendações, termos de ajustamento de conduta ou outras diligências imprescindem de sua instauração, nos termos dessa resolução. Então, assim, primeira pergunta que eu faria, isso vale ou não vale? É prático ou não é? É cultura ministerial ou não é? A gente precisa saber. Porque, se é o que está dizendo aqui, a justa causa para o ajuizamento de demandas, como o teu exemplo, né, decorre, sim. Né? Se não do inquérito civil, de um procedimento. E essa ideia de um procedimento sumário, que eu combato muito também, ele até pode ser sumário, porque hoje o que nós vivemos num contexto pós-Lava Jato? Nós vivemos uma tensão. Inclusive, eu já escrevi sobre isso em âmbito de improbidade administrativa. Posso te passar o artigo depois, é do ano passado. A tensão em matéria de corrupção, em temas de corrupção, nós precisamos acelerar os processos. A opinião pública deseja a condenação. E aceleramos os processos e mitigamos contraditório e ampla defesa nesses processos. Então, o que ganha nessa tensão, o que vem ganhando nessa tensão, né, em muitos casos, é a celeridade. E o garantismo vem perdendo espaço, ao menos nos temas de corrupção. Trazendo, portanto, isso para cá, né, o juízo de prelibação da improbidade administrativa, que tem justa causa ou não tem, quer dizer, é a mais importante decisão da improbidade administrativa. Nem é a última, que é a condenatória ou não. É esta, da presença ou não da justa causa. E que é muito deixada de lado por muitos juízes, inclusive em pesquisas científicas, CNJ, por exemplo, divulgadas pelo CNJ, não feitas pelo CNJ, mas estimuladas pelo CNJ e divulgadas, portanto, pelo CNJ, se diz que uma das grandes dificuldades que deveria ser extirpado da lei de improbidade administrativa, e é por isso que não há condenações, é o juízo de delibação, que é o auge, nesse processo. Não é do garantismo, mas é da possibilidade de fazer parar algo que não é legítimo. Pior ainda nessa situação que você trouxe, em que no próprio acordo se depura que não há improbidade, mas algo aconteceu em que o Ministério Público decidiu ajuizar. Como que pensando num second round, quer dizer, bom, eu não tenho aqui justa causa ou indícios, né? Porque são indícios de autoria, indícios de materialidade que a legislação exige. Mas eu não tenho, não veio isso do inquérito e desse procedimento aí sumário que você falou.
porque nem se sabe muito como esses procedimentos são realizados em termos de previsibilidade. E aí, você tem o juiz de delibação e ele não é respeitado. Né? Então, acho que a gente tem que, como advogados, né, a gente tem que dialogar com o Ministério Público, a gente tem que demonstrar para eles, muitas vezes, como parte, né, que o inquérito civil importa, que o contraditório para a defesa importam, né? Não é por isso que vai demorar a decisão, não é por isso que a ação ministerial vai ser vagarosa, não é porque vai assegurar contraditório para a defesa que as coisas, digamos assim, vão... as ações ministeriais não vão ser eficazes e efetivas. Então, eu acho que é muito na linha do que eu mencionei. Né? Pelo menos essa é a minha contribuição. Não sei se eu resolvi a tua situação. Perfeito. Obrigado, professor Justino. Mais alguma pergunta? Eu vou abrir mais uma só, que a gente precisa encerrar o painel para depois... Boa tarde, professores. Meu nome é Felipe, eu sou advogado, atuante na área de direito público. Eu gostaria de saber, a partir da exposição do professor Egon, no que diz respeito à confidencialidade dos acordos, mais especificamente no que diz respeito aos acordos de leniência e aos parâmetros adotados para cálculo da multa e até ressarcimento ao erário. Pelo que a gente vê e procurando, até fiz recentemente a tese de pós-graduação, tentei procurar a metodologia adotada tanto pelo Ministério Público quanto por Controladoria Geral da União para a fixação desses parâmetros e valores pecuniários. A gente tem a metodologia do Decreto Regulamentador 8420 de 2015, né, que regulamentou a Lei Anticorrupção, e ele traz lá determinados fatores capazes de aumentar ou reduzir a multa, né, tendo como sempre o parâmetro do faturamento bruto, nos casos em que for possível o cálculo. Mas o que a gente vê na prática é muito pouca divulgação do que diz respeito à metodologia empregada para que se cheguem a esses valores que são pactuados, tanto por Ministério Público quanto por Ministério da Transparência, AGU e afins. Gostaria de saber a opinião do senhor, eventualmente dos outros que quiserem complementar com alguma coisa, como deveria se dar essa maior publicização, se os senhores concordam, ao menos na minha opinião, deveria ser muito mais publicizada essa forma de cálculo e como se chega a esses valores. A gente tem instrução normativa recente da CGU no que diz respeito ao ressarcimento, mas ainda assim, no caso concreto, eles não são praticamente nada divulgados. Muito obrigado. Professor Egon. Muito obrigado pela pergunta, Felipe. Efetivamente é um tema interessantíssimo, razoavelmente complexo, mas eu posso lhe dizer que eu não sei, né? Estou absolutamente confortável na minha ignorância. Isso é coisa para gente grande, não vou... Posso dar um palpite. Na minha percepção, depois de firmado e consolidado e homologado o acordo, seria de todo indicado que fosse dado publicidade a forma pela qual ele foi calculado. Mas, em contrapartida a essa publicidade, me parece que tem que ser dada uma garantia de que o acordo pactuado e os critérios firmados hão de ser respeitados. Hão de ser respeitado um mínimo de discricionariedade administrativa e de capacidade decisória de escolhas públicas por parte dos órgãos a quem foi atribuída a função de fazer o acordo. Uma vez feito o acordo, uma vez divulgado o acordo, podem sim ser divulgados os critérios, desde que eles fiquem imunes a controle externo, a não ser evidente em casos de brutal aberração que não se tem notícia. Tá bem? É isso. Eu só queria fazer uma observação. Eu acho que nós precisamos definir o que são boas práticas. Eu acho que ao invés de falar do acordo em concreto, nós temos que pensar o que seriam boas práticas de um bom acordo, não é? Então, a lei anticorrupção estabelece certos parâmetros, mas nós temos que levar em consideração outras boas práticas. Por exemplo, a questão pedagógica, de se evitar isso no futuro, de se criar um mecanismo de compliance na empresa, de ter uma transparência. Quer dizer, nós temos que pensar na questão não apenas ressarcitória, que eu acho que é importante,
como também uma função prospectiva de tentar solucionar, né? Quanto ao inquérito, eu acho que a professora Ada influenciou muito a professora Dédime Dauar no ensaio sobre a processualidade do procedimento em contraditório, que vem desde Fazzolari, da década de 50, do professor emérito da La Sapienza de Roma, que é também verificar o procedimento administrativo como um procedimento em contraditório. Evidentemente que em determinadas circunstâncias, tal como ocorre num processo judicial, o contraditório pode ser posticipado ou diferido, porque às vezes interessa até a apuração dos fatos. Mas o contraditório tem que estar permanentemente ligado ao processo administrativo, que é o inquérito civil. Eu acho que nós temos que pensar em formas como indenizar, não indenizar do ponto de vista de simplesmente acabar com a empresa, mas pensar em como isso pode ser solucionado da melhor forma possível para que a sociedade passe a entender o que é possível se fazer num acordo. Eu acho que é isso que é o ponto mais desafiador, não é? Bom. Tem mais um ponto só que eu gostaria de adicionar, que é o seguinte, nessas resoluções todas que eu mencionei, do Conselho Nacional do Ministério Público, mesmo do MPF, a gente vai encontrar o seguinte: os inquéritos civis eles podem ser sigilosos, confidenciais. Não se proíbe isso ao Ministério Público, obviamente, porque há uma finalidade investigativa. Mas o que nós observamos? Esses novos projetos de lei que eu mencionei, né? Súmula, acho que é a 14, né? Lá do Supremo Tribunal Federal, que é o acesso dos advogados, né? Depois com aquela modificação recente do Estatuto da Advocacia, mesmo nos inquéritos sigilosos, o advogado ou a parte, o investigado tem direito de acesso ao que está sendo discutido. Né? Então, é claro, no limite, e aí essas resoluções dizem isso, e acho que talvez é nessa linha a interpretação da AGU, da CGU, né? No limite da própria eficácia e efetividade daquela investigação. Né? Então, o acordo de leniência ele tem um regime jurídico específico. Então, não estou dizendo que o que eu estou dizendo vale para, né? Não falo que o que eu estou dizendo aqui vale para essa sua situação. Mas mesmo nos processos investigativos sigilosos, o acesso não pode ser negado, nem pela parte, nem pelo advogado. A questão é a publicidade daquilo, ele não pode ser divulgado. Né? Então são termos de confidencialidade, etc, etc. Aí vai dizer o Ministério Público, mas a gente está lidando com humilhante, a gente está lidando, né? Não é? Mas é aquele lado. E aí cabe aos advogados, então, saberem se colocar. Né? O tema, especificamente, dos acordos de leniência, que tem um regime jurídico específico, é uma das minhas áreas também, e eu não vou entrar porque amanhã que vocês vão discutir isso aqui. Né? Então, que... muito o que o Lucon falou, tem a ver com as práticas, tem a ver com os precedentes, tem a ver... Porque um acordo firmado é paradigma para outro, mas as situações podem ser diferentes. Será paradigma para situações, ela está fazendo assim, não é? Para situações que sejam similares. Na leniência, quer dizer, você tem a leniência e a investigação continua. Como é que você vai fazer a divulgação de tudo? E não necessariamente vai ser um paradigma para o próximo. Né? É claro que o cálculo da multa é um pouco diferente, mas entra na concepção da CGU e da AGU, entra nessa linha de raciocínio que eu estou trazendo. Não pode ser divulgado, porque senão pode ser uma porteira aberta. Então vamos fazer. Depois a gente senta e negocia. É como se fosse assim o princípio do corrupto pagador. Entendeu? Agradeço os integrantes da mesa pela resposta. Bom, encerro esse primeiro painel. Eu gostaria de encerrar citando, para mostrar a importância do tema, né? Dentro do rol de projetos de lei mencionados pelo doutor Justino, também o projeto de lei 10.887 de 2018, né? Que foi formada uma comissão de jurista, presidida pelo ministro do STJ, Mauro Campbell, com a participação do doutor Sérgio, aqui presente, e do doutor Marçal também. E, enfim, eu gostaria de encerrar o painel citando uma frase do professor Egon. Não se negocia o interesse público em si mesmo, mas as formas de o interesse público ser atingido no caso concreto.
Convido-os para, no período da tarde, a partir das 14h30, para o segundo painel, o Ministério Público atuando consensualmente nos termos do ajustamento de conduta, nos negócios jurídicos, processuais e materiais e em juízo nas ações coletivas. Tá? Agradeço a atenção de todos.